Jane the Killer. Você já ouviu falar dela? E se está aqui, então você também deve conhecer a sua história. Mas, só por garantia, vamos recapitular. Jane Arksall salvou seu vizinho de ser queimado vivo, sem saber que um dia se arrependeria amargamente disso. Como alguém podia adivinhar que aquele menino calmo e tímido iria se transformar em um dos creepypasta mais aterrorizantes do mundo? E pior, que ele viria atrás dela. Para agradecer por sua ajuda, Jeff queria torná-la tão bela quanto ele. E no meio da noite, ela provou das chamas do inferno. A sua pele foi destruída pelo fogo e no fim, a jovem sobreviveu àquela noite horrenda apenas para descobrir que o demônio sorridente havia ceifado a vida dos seus pais. E agora, ela estava só. Jane cobriu suas cicatrizes, colocou uma máscara de olhos negros e pele pálida sobre seu rosto carbonizado e passou a caçar Jeff. Perdendo sua sanidade pelo caminho, ela se tornou sua nêmesis, sua rival, e em algumas noites de psicose e descontrole, sua amante. Ela é Jane the Killer, e essa é a sua história. Só que, na verdade, não é não. Esse pequeno resumo que vocês acabaram de ouvir é a história de Jane Arksall, e ela não é a Jane the Killer original. Olá, amantes do terror! Aqui é ela, direto da cripta, esclarecendo para vocês a verdade sobre a história de Jane the Killer. A primeira creepypasta sobre Jane foi escrita por Fear of the Black Wolf e postada originalmente na plataforma DeviantArt. Nela, testemunhamos pela primeira vez a jovem Jane Richardson se transformar em Jane the Killer. Jane Richardson e não Jane Arksall. E apesar dessas duas assassinas compartilharem um nome e aparências semelhantes, suas histórias, personalidades e psicopatias são extremamente diferentes uma da outra. Para começar, no original Jane tem uma irmã mais nova, chamada Jessie, e elas não conhecem Jeff de antemão. Isso só acontece porque uma noite o assassino invade a casa delas e assassina brutalmente Bruce e Paula Richardson, deixando as duas meninas órfãs. Jane odeia Jeff, claro, com todas as suas forças, mas ela precisa cuidar da sua irmã. Essa é a sua principal responsabilidade. Por isso, ela passa a criar Jessie com a ajuda de sua namorada e futura esposa, Mary Van. Jane não tem um emprego muito bom. Ela tenta conseguir dinheiro extra durante uma campanha de doação de sangue, mas pelo seu histórico e tipo sanguíneo raro, a jovem acaba sendo selecionada como cobaia para o último teste de um químico apelidado carinhosamente de Liquid Hate, ou ódio líquido. Esse teste era muito perigoso e havia risco de morte, mas o pagamento era bom. E pelo bem da irmã de Jane, ela não podia recusar. E assim, o ódio líquido foi injetado no seu corpo, mas, diferente das outras cobaias, ela sobreviveu. Não só seus genes eram compatíveis com o soro, não, mas o seu ódio por Jeff alimentava e fervilhava o composto químico em suas veias, permitindo que ele se espalhasse por cada célula do corpo dela. Sua pele desbotou, enquanto seus olhos, boca e cabelos escureceram, ao ponto que agora ela não era mais do que uma sombra monocromática. O ódio líquido, uma droga desenvolvida para fortalecer soldados, agora lhe dava força e propósito. Ela não podia mais ignorar o seu chamado para a caçada, matando criminosos e assassinos e trocando suas cabeças por dinheiro, na busca de um dia cruzar o caminho de Jeff novamente e dessa vez matá-lo da pior forma que ela pudesse imaginar. Essa, meus caros ouvintes, é a história da verdadeira Jane the Killer. Até que,
Em algum momento, um usuário, conhecido como PastaStalker64, resolveu escrever uma nova versão dela, onde Jane não tinha irmãos e não era lésbica, onde ela conhecia Jeff desde a infância e até tinha uma quedinha por ele. Inclusive, durante a creepypasta Jeff the Killer vs Jane the Killer, a mesma morre depois de dar à luz a uma criança supostamente de Jeff. Algo que não aconteceria com a Jane the Killer original. Ela não tem uma relação de amor e ódio com o assassino. Tudo que ela quer é dar a ele uma morte extremamente dolorosa, assumindo para si o papel de uma anti-killer ou caçadora de assassinos. Jane Richardson demonstra ser uma mulher muito mais forte, não só fisicamente, como psicologicamente, em comparação à sua versão mais recente como Jane Arksall. De fato, suas histórias são tão diferentes que não é possível aceitar que elas sejam a mesma pessoa. E hoje são consideradas pelos leitores como duas pessoas separadas, que coexistem no universo das creepypasta. Mesmo assim, é inegável que a aparência e nome de Jane Arksall foram plagiados da creepypasta original de Fear of the Black Wolf.